Muito bem, muito bem, muito bem. Estamos aqui para mais uma aulinha do oitavo ano. Hoje a gente vai fechar o conteúdo, gente, de modelo atômico e distribuição eletrônica. Na última aula eu falei sobre o modelo atômico de Bohr, expliquei como é que tinha acontecido, né, que foi nossa aula no MIT. E aqui a gente vai fechar o modelo atômico de Bohr. Falei que o modelo atômico de Bohr fala sobre energia nas camadas, que são 7 camadas, 4 subcamadas, que os elétrons podem saltar de camada. Se saírem de perto do núcleo para longe, eles têm que absorver energia, e se voltarem tem que o quê? Exatamente, escutei daqui de casa vocês falando. Libera a energia que ele absorveu. Muito bem. A maioria das vezes que ele libera essa energia, libera através da emissão de luz, essa luz de cores características. Eu falei da região do visível. Falei dos subníveis, o S, o P, o D e o F. E falei sobre a distribuição eletrônica. Como é que a gente vai fazer essa distribuição eletrônica, tá certo? Essa passei aqui, né? Essa distribuição eletrônica, gente, vai obedecer a quantidade de elétrons e sempre nessa ordem aqui. É como se eu estivesse caminhando em cima dessa trilha e completando o número de elétrons, tá certo? Então, por exemplo, aqui eu tenho 12 elétrons. Então, lá na minha tabelinha, o primeiro que vem é o 1s2. Todo S é 2, todo P é 6, todo D é 10, todo F é 14. Então, fica 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. Olha só, 3s2 até aqui, ó. Porque quando eu somo os números de cima, eu tenho 12, tá certo? Muito bem. Vale aqui um aviso, não perca as aulas no Google Meet, porque a gente tira muitas dúvidas, tá certo? Tem muita gente aí que está faltando aula no Google Meet. Muito bem. A gente falou sobre distribuição eletrônica, ficaram os exercícios para vocês responderem, esses exercícios que estão bem fáceis mesmo, né? Que foram esses aqui, que vale a pena a gente resolver. Vou passar aqui um videozinho para a gente fechar esse conteúdo de salto quântico e distribuição eletrônica. E aí galera, beleza? Quem fala ouvindo no canal Singularidade. Nesse vídeo nós veremos o que são os saltos quânticos. Como nós sabemos, os elétrons orbitam o núcleo do átomo. Mas como são essas órbitas? Elas são circulares, elípticas? Como elas são? Os elétrons não têm uma órbita específica, mas para fim didático nós colocaremos como órbitas circulares, que é as órbitas que nós somos mais acostumados. Os elétrons têm várias órbitas, as órbitas nível 1, 2, 3, 4, enfim. Quanto maior o número da órbita, mais distante ela é do núcleo atômico. Mas o que tem de estranho nisso? Isso em princípio parece ser normal, mas nós estamos esquecendo de um detalhe. Só existem determinadas órbitas. Então o elétron ou ele faz uma órbita 2 ou ele faz uma órbita 1. Ele não pode fazer uma órbita, por exemplo, 1,5. É impossível ele fazer órbitas diferentes do que números inteiros, ou seja, ele não pode fazer metade de uma órbita, ele não pode fazer 2,5. A órbita de um elétron depende da sua quantidade de energia. Então, se o elétron ganha mais energia, ele aumenta a sua órbita. O problema é que ele aumenta instantaneamente isso. Por exemplo, se um elétron está numa órbita 1 e ganha energia, ou seja, fica quantizado, ele instantaneamente vai para uma órbita maior. O problema é que isso é instantaneamente, então ele para de existir na órbita 1 e instantaneamente vai para uma órbita maior. Esses são os saltos quânticos. Eles acontecem quando um elétron ganha ou perde energia, assim mudando a sua órbita. Isso é muito estranho. Seria como você pegar um elevador que só pode ir no andar 1, 3, 5 e 7. E quando você vai do andar 1 para o andar 3, você simplesmente para de existir e instantaneamente você vai para o andar 3. Isso é extremamente estranho, porque não faz sentido nas nossas ideias clássicas de tempo e espaço. Tá bom, eles são bastante estranhos, mas enfim, o que eles interferem na nossa vida cotidiana? Nada, quer dizer, nada, eu só quis dizer porque tá com vontade de falar. Muito simples, todo o conhecimento de astrofísica da atualidade. Quando um elétron faz um salto quântico, ele emite ou absorve determinadas frequências do espectro eletromagnético. Traduzindo,
ele emite ou absorve diferentes tipos de cores. Ou seja, os saltos quânticos determinam as cores dos objetos. Nosso olho é preparado só para ver um pedaço da luz, que é chamado de luz visível. Então, a grama não é verde porque se fosse azul seria estranha. O céu não é azul porque seria estranho se ele fosse vermelho. As cores dos objetos se devem aos saltos quânticos. As ondas luminosas de comprimentos diferentes do Sol atingem a Terra. As pétalas dessas flores aqui absorvem todos os comprimentos de onda longos de baixa energia de cor vermelha. Mas as pétalas refletem os comprimentos de onda mais curtos de alta energia de cor azul. A interação entre a luz estelar e a pétala, ou a água, ou Van Gogh, é o que faz o azul. Os comprimentos de onda mais longos, os que vemos como vermelho, têm energia mais baixa. A cor é a forma como nossos olhos percebem a energia das ondas luminosas. Mas os saltos quânticos só fazem isso? Eles só dão cor aos objetos? Não. Como nós sabemos, cada elemento tem uma quantidade específica. Por exemplo, o hidrogênio tem 1 elétron, o hélio tem 2, o ferro tem 26 e o urânio tem 92. Já como cada elemento tem uma estrutura atômica específica, cada elemento, devido aos saltos quânticos, quando colocado em um prisma, emite um padrão específico no espectro eletromagnético. Isso é basicamente uma assinatura espectral devido aos saltos quânticos que emitem e absorvem determinadas frequências de luz. Isso é muito interessante porque através disso nós podemos analisar através da radioastronomia, ou seja, somente usando frequências de ondas, nós podemos saber do que um objeto é feito sem mesmo tocá-lo. Por exemplo, nós sabemos que o Sol é feito de hidrogênio, hélio, ferro, magnésio, enxofre, enfim. Os cientistas sabem a composição do Sol porque eles absorveram a luz solar e analisaram seu espectro de cor. E já como cada objeto absorve ou emite uma determinada frequência, é possível saber a quantidade de elementos que um corpo celeste tem e também quais ele tem. Os cientistas perceberam através dos saltos quânticos que a nossa estrela-Sol é feita de 99% de hidrogênio e hélio. É por isso que os saltos quânticos basicamente criaram a astrofísica. Nós podemos saber do que uma estrela que está a 150 milhões de quilômetros é feita, do que um planeta como, por exemplo, Netuno é feito, do que uma estrela que está a 38 trilhões de quilômetros é feita. Os astrônomos podem pegar radiação gama e saber se é um buraco negro, se é um pulsar que está emitindo. Enfim, nós podemos analisar uma radiação, por exemplo, a radiação cósmica de fundo, que é de 13 bilhões de anos atrás, e saber mais ou menos como foi o Big Bang. Esses são os saltos quânticos. Eles são uma propriedade intrigante dos elétrons que possibilitaram o maior entendimento do nosso universo. Então esse vídeo aí foi para complementar o que a gente já tinha visto em relação ao número atômico, número de elétrons, número de nêutrons, salto quântico e modelo atômico, ok? Qualquer dúvida, nos procure lá no Google Classroom e não falte as aulas do Google Meet, ok? Grande abraço, galerinha!